pra caralho. Fala, meu pastor. Tudo tranquilo? Fala, meu amigo Pedro. Fala, meu pastor. Como é que o senhor tá? Tudo bem com você? Tô bem, meu irmãozão. Tô bem. Amém. Seus Tô astros. bem. Vou te apresentar antes. Pastor Douglas é o autor desses 3 livros aqui, ó. Que eu tenho ele na minha estante especial. Já li esses 2. Tô lendo, vou começar a ler o Prisciliáquila já. São livros maravilhosos sobre João Batista. Esse livro aqui é fenomenal. Me trouxe uma perspectiva. Ó, eu já estudei bastante sobre João Batista, mas a perspectiva que você trouxe aqui É me realmente fez mudar maneiro, todo né? o meu conceito. Espetáculo ao mundo, a formação da pregação do Evangelho de Paulo, fenomenal também, muita história boa aqui. É uma leitura viciante. E Priscila e Áquila, que é uma leitura sobre esse casal aqui, para casais. Eu estou querendo casar com uma mulher maravilhosa. Já adquiri o meu também, Legal. para aquilo lá. E é isso, cara. Eu estou muito ansioso para essa aula aí. Eu vou deixar ficar bem à vontade. Vou ficar aqui só interagindo, só chorando. E é contigo aí, meu irmão. Mano, obrigado, Pedro, pela essa oportunidade de chegar até você aí na tua rede, de alguma maneira a gente discutir a fé de maneira tão saudável, assim, tão democrática. Aqui não tem pastor e obreiro, aqui tem amigo, aqui tem irmão. Eu acompanhei um pouco, né, do seu crescimento, ver seu amadurecimento, seu desenvolvimento. Me deixa muito feliz, me deixa muito orgulhoso. Você cresceu diante de uma galera que nem todos eles conseguiram chegar até a linha de chegada ali, né? E você tem conseguido, meu amigo. Então, tenho minha admiração por você, tá bom? De alguma maneira a gente poder compartilhar aqui desse estudo aqui vai ser bênção, tá bom? Pessoal aí, então, da minha rede, quero apresentar para vocês o Pedrão, né? Não é o Pedrinho, ele é o Pedrão. Acompanho o Pedro lá na rede social, já te segui. E de alguma maneira aqui vocês vão ser muito abençoados por aquilo que Deus tem dado ao Pedro, a visão e as direções que Deus tem dado ao Pedro. Eu tenho certeza que é um homem de Deus, que tem uma carreira no Evangelho muito promissor, e eu quero de alguma maneira não só contribuir, mas também assistir aquilo que Deus vai fazer na sua vida por esses dias, tá bom? Fica ligado. Pessoal, hoje nós vamos então falar sobre os heróis da fé. Os heróis da fé. Eu acho que nada mais oportuno do que a gente falar de fé nesse tempo em que as pessoas têm demonstrado ausência de fé, crises de fé, entre outros desdobramentos. E eu gostaria de falar de fé, Pedrão, na carta aos Hebreus, né? Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Se vocês aí que estão nos acompanhando puderem, de alguma maneira, nós vamos fazer uma leitura. Hebreus, capítulo de número 11, texto áureo da fé, texto clássico da fé. A gente vai ler o versículo de número 1 apenas, né? E depois a gente vai fazer umas construções aqui da carta aos Hebreus, tenho certeza que vai ser top. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, e por ela os antigos alcançaram testemunho, verso de número 2. Pedro, eu tenho certeza, tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando aqui talvez não saibam a profundidade que tem a interpretação de Hebreus capítulo de número 11. Muitas pessoas às vezes pegam esse modelo de fé que o autor dos Hebreus coloca aqui num elenco para que seja essa fé que triunfa, essa fé que vence, essa fé que prospera, essa fé que decola a vida do sujeito, quando na verdade a gente está falando de uma fé aqui para suportar em primeiro momento, uma fé para suportar. Bom, o autor dos Hebreus, quando ele traz esse elenco longo sobre a fé, ele coloca dentro de um contexto de perseguição, eu diria. Como assim perseguição? Bom, eu preciso de alguns minutos aqui para poder montar o cenário do entendimento, a plataforma do entendimento. O século I da era cristã, quando essa carta foi escrita, essa homilia foi escrita, os cristãos estavam passando por um processo muito próximo, Pedro, do que a gente está passando hoje, mano. Impressionante. Bom, primeiro, eles estão enfrentando um período de perseguição, uma perseguição, mas é uma perseguição ainda controlada, é uma perseguição bem em estágio inicial. Para aqueles que estão nos acompanhando aqui, eu vou citar um texto que eu considero um dos textos mais importantes de toda a Bíblia, Pedro, de toda a Bíblia, que é Hebreus capítulo 12, versículo de número 4,
que o autor aos Hebreus diz, porque vocês ainda não suportaram até o sangue resistindo contra o pecado, né? Então, Hebreus 12:4 diz, porque vocês ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. O que esse versículo quer dizer, Pedro? Quer dizer que os crentes que estavam sendo perseguidos naquele momento, eles ainda não tinham passado por uma espécie de perseguição física, sabe? O sangue deles ainda não tinha rolado, não tinha sangrado, não tinham recebido nenhum tipo de corte. Então o autor dos Hebreus está dizendo o seguinte, olha, vocês estão sendo perseguidos, mas vocês ainda não chegaram naquela etapa de sangrar. Vocês ainda não sangraram por Jesus. Vocês ainda não sangraram pela fé. Então, só isso deixou o autor da carta aos Hebreus um tanto um pouco chateado pela ausência de fé daqueles cristãos. A pergunta é, por que aqueles cristãos estavam desanimados da fé? Por causa da perseguição, que está em etapa inicial, como eu falei, mas eles também estavam preocupados, meu amigo, com algo que tocava em dinheiro, isso mesmo, economia. E isso está na Bíblia também. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 34, é um texto muito importante, muito interessante. O versículo 34 diz, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo. Gozo é o quê? Alegria, com felicidade, com regozijo, e com gozo permitiram a expoliação dos vossos bens, sabendo em vós mesmos que tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. O que esse versículo quer dizer, Pedrão? Esse versículo quer dizer que aqueles crentes que estavam sendo perseguidos, por algum momento, não estavam nem aí para a economia, porque naquele momento que os cristãos estavam sendo perseguidos, eles tinham seus bens confiscados, ou seja, então o Estado começou a se apropriar dos bens dos cristãos, casa, animal, comércio, loja, tenda, eles começaram a ter isso tudo reprimido, confiscado, porque era um crime ser cristão. Para quem está nos acompanhando precisa saber, o cristianismo era uma religião clandestina durante os seus primeiros 300 anos. Durante os seus primeiros 300 anos era crime ser cristão, até que o imperador em 311 vai se tornar não somente cristão, mas vai oficializar o cristianismo como a religião do império, a religião do Estado. Então, durante os 300 primeiros anos, Pedro, ser crente era cometer um crime. Então, o autor dos Hebreus sabe que a igreja está sendo perseguida, sabe que o problema se agravou e é a hora que eles precisam demonstrar a sua fé. Então, o autor aos Hebreus tenta escrever dizendo, poxa, lembra na época que vocês nem ligavam para dinheiro, cara. Lembra da época que vocês tinham tanta felicidade, alegria para poder servir a Jesus, que vocês nem pensavam em dinheiro. Então, eu preciso que isso volte agora. Por quê? Porque falta só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Então, eles estavam enfrentando perseguição, eles estavam enfrentando a recessão econômica e eles estavam enfrentando agora a dispersão eclesiástica, meu amigo. Quase tudo a ver com o nosso tempo. A dispersão eclesiástica. Bem, isso está escrito em Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 24 e 25, que diz assim, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, e não deixemos a nossa congregação como é de costume de alguns, e admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, olha a preocupação do autor aos Hebreus, Pedro. Ele constata que Jesus Cristo está cada vez mais próximo, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, e ele, ao mesmo tempo que ele constata que Jesus está próximo, ele também constata que a igreja está longe. Não deixemos a nossa congregação, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. O diagnóstico é perigoso, porque o diagnóstico o autor dos Hebreus sabe que Jesus está cada vez mais próximo e a igreja está cada vez mais longe. Qualquer semelhança, Pedro, não é mera coincidência. É exatamente o que está acontecendo hoje. Jesus Cristo dando evidência, Jesus Cristo dando sinais de que está cada vez mais próximo e a igreja demonstra-se cada vez mais longe. Então, é extremamente uma constatação antagônica, meu amigo Pedro. O autor dos Hebreus, que é o pastor dessa comunidade, ele está extremamente desesperado. Por quê? Porque ele sabe, pelas coisas que estão acontecendo, que isso são sintomas da volta de Jesus. E cadê a fé da igreja? A fé daquela comunidade tinha praticamente que se extinguido. E ele vai considerar extremamente injustificável esse abandono, esse rompimento. Por quê? Porque não chegou a etapa do sangramento, não chegou a etapa de sofrer fisicamente por Jesus. Então, eu posso dizer para você, meu amigo, que ele está extremamente indignado
Ele está extremamente indignado porque não via razão para a falta de exercício da fé desses cristãos. E é exatamente nesse contexto que ele, de maneira plástica, Pedro, vai conectar o elenco dos heróis da fé. Ele vai, então, conectar o elenco dos heróis da fé justamente para tentar, de alguma maneira, ser exemplo para esses cristãos, nesse caso nós, que estamos enfrentando essas perseguições, esses problemas. Bem, no que esses 3 pontos, Pedrão, se aproximam de nós? Primeiro, a ausência das igrejas abertas hoje. Então a gente está vivendo, nesse período de confinamento, nesse período de pandemia, a gente está vivendo, então, uma distância física da igreja. Isso é um fato. É a mesma coisa que estava acontecendo ali com eles. A segunda, a recessão econômica, Pedro. Assim como aqueles crentes estavam vivendo a repressão econômica, a recessão econômica parou, perderam casa, perderam emprego, perderam dinheiro, perderam loja, perderam animais, perderam tudo. Nessa mesma situação se encontra esses crentes aqui e nós também. Então, olha como é que esse contexto se aproxima. Eles estão vivendo um momento de templos fechados, templos que eu digo casas, porque o templo é posterior. Eles estão vivendo um período de recessão econômica e estão enfrentando uma perseguição. Nesse contexto aqui é uma perseguição física. No nosso contexto ainda continua sendo uma perseguição cultural, uma perseguição filosófica e uma perseguição moral. Eu preciso dizer, Pedro, que a gente é perseguido moralmente. Por quê, Douglas? Por que você fala de uma perseguição moral? Porque nós, Pedro, entendemos que temos uma ética, que temos um comportamento, que temos uma filosofia de vida um pouco diferente da moralidade ou do conceito de vida prazerosa que o cidadão carioca tem. Então, aquele que pode se relacionar com várias mulheres, o cristão acredita que Deus tem a dele, aquele que Deus deu uma para ele ou um para ela, nesse caso. Então, ou seja, quando a gente entende, meu amigo, o conceito de ser cristão íntegro, a gente não precisa, então, se envolver em esquemas de corrupção e tantas outras coisas imorais. E nós somos perseguidos por isso. Então, existe, Pedro, de maneira velada, uma espécie de perseguição moral. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Uma perseguição moral. Exato, só se agrava. E aí, quantas pessoas, Pedro, na universidade, na escola, que vivem, então, essa questão de perseguição moral? Ah, namora com ele. Não, eu quero um servo de Deus, eu quero uma serva de Deus. Ah, poxa, por que você não faz isso? Todo mundo picha, todo mundo xinga palavrão, todo mundo faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Então, existe uma perseguição moral. Muitos jovens enfrentam perseguição moral, muitos adolescentes enfrentam perseguição moral. Então, o que está acontecendo? Uma perseguição, uma recessão religiosa e uma recessão econômica. Mano, exatamente o tema que você propôs, Pedro, se conecta heróis da fé, entra exatamente no ambiente que se assemelha ao ambiente que o autor aos Hebreus está tentando mostrar para nós. Só que aqui, Pedrão, na carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus, ele está chateado. Por quê? Porque esses 3 pilares de perseguição, eles afetaram o sentido da vida cristã. Eles não somente afetaram o sentido da vida cristã, como também afetaram a instrumentalidade do exercício da adoração. De que maneira, mano? Se você puder ler para mim, Pedrão, Hebreus capítulo de número 12, por favor. 12. Versículo de número 12. Hebreus 12, 12. Enquanto isso, eu estou mandando aqui um abraço para o Wallace, estou mandando aqui um abraço para o Bruno Macedo, que participou aí. Leia aí para mim, meu amigão. Hebreus 12. Portanto, pode ler? Pode ler, perdão. 12, 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. E o 13 agora, o 13? O 13. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Beleza, Pedro. Olha só o que a gente leu, mano. 3 elementos que expressam a instrumentalidade da adoração a Deus. Primeiro, mãos cansadas. Vou ler aqui na minha versão. Tornai a levantar as mãos cansadas. Então, olha o que ele diz. Depois, os joelhos vacilantes. Na minha versão diz paralisados, joelhos desconjuntados. E em seguida, fazei vereda direita para os vossos pés. Então, olha o que o autor aos Hebreus está denunciando aqui, Pedrão. Ele está denunciando mãos que se cansaram, ele está denunciando joelhos que paralisaram e ele está denunciando pés que deixaram de caminhar. O que significa, meu irmão? Essas 3 partes do nosso corpo humano, mãos, joelho e pés. É lógico que isso aqui a gente precisa interpretar do ponto de vista religioso. O que o autor aos Hebreus está querendo dizer? Que a adoração foi afetada, que a oração foi afetada
e o caminhar ou o caminhamento foi afetado. Esse cristão que foi afetado por essa circunstância, a mão dele cansou, a adoração enfraqueceu. Quantas pessoas, meu amigo Pedro, nesse exato momento dentro de casa, estão vivendo esse enfraquecimento das mãos? Acabou todo aquele aparato místico da igreja por enquanto, a igreja fechada, sabe Deus quando tudo vai voltar ao normal. E é exatamente o momento, Pedrão, que a mão das pessoas vai cansando, que a mão das pessoas vai baixando, que a mão das pessoas começam então a não mais expressar aquele erguimento fortalecido, sabe? Daquela adoração plena a Deus. Então, nesse momento que o autor aos Hebreus coloca isso, torna a levantar as mãos cansadas, é o mesmo que dizer, eu preciso que vocês adorem a Deus nessa circunstância, eu preciso que vocês transcendam sobre isso, eu preciso que vocês entendam verdadeiramente o valor da adoração paralelamente ao tempo. E não somente ele fala das mãos cansadas, como os joelhos paralisados, os joelhos desconjuntados, é aquele joelho que já não toca mais ao solo, é aquele joelho que perdeu o contato da oração. O autor aos Hebreus tenta falar isso, torna a levantar as mãos cansadas, esses joelhos que pararam de orar, esses joelhos que pararam de buscar, esses joelhos que pararam de clamar a Deus. E por fim ele diz, então fazei vereda direita para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então quando ele diz não se desviar inteiramente, em outras palavras, ele está dizendo que existia pessoas que estavam desviadas parcialmente. Pedro, quantas pessoas há assim, Pedrão, que a gente conhece, que a gente se relaciona, pessoas que se cansaram de adorar, pessoas que perderam o sentido da fé nesse momento, pessoas que já não vivem mais aquela vida de oração como realmente viviam, e os pés, então, portanto, serão afetados, vão deixar de caminhar. Então, contra isso, o autor aos Hebreus, então, escreve o elenco dos heróis da fé, tentando deixar para nós que modelo a gente pode se espelhar nesses homens, de que forma a gente pode encontrar força na vida desses homens, não é? Então, é exatamente nesse cenário que a gente percebe que ele, de maneira bem plástica, coloca o elenco da fé desses homens. Bom, para a gente chegar então, Pedrão, no momento dos heróis da fé, a gente então pensa que tipo de testemunha são esses homens que ali no capítulo de número 12 eles colocam ali para nós. Você pode ler para mim o versículo de número 1, Pedrão, por gentileza? De Hebreus 12? 12, 1, isso. Tá bom. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Exato. Pedrão, você sabe disso que muitas pessoas pensam que essa nuvem de testemunhas seriam vizinhos, parentes, pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão olhando o nosso modo diligente de viver ou de não viver, enfim. Geralmente nós associamos a essas testemunhas como sendo testemunhas oculares da nossa vida moral, da nossa vida de fé, quando, na verdade, ele acabou de prestar um relatório de testemunhas mortas, O que significa dizer que essas testemunhas representam não os vivos, mas os mortos. Então, nós estamos rodeados dos mortos. Não literalmente, não fisicamente, por favor, não tenha medo. Não pense que a gente está rodeado de gente morta. Não é isso que o autor aos Hebreus está dizendo para nós. O que ele está querendo dizer para nós, pastor Danilo Andrade chegou aí, ó. Veja, meu pastorzão, fica com Deus, estamos juntos. Então, o que o autor aos Hebreus tenta dizer para nós é que essa grande nuvem de testemunhas que sabe e que entende e que já passou esse problema que nós agora, modernos, século 20 e 21, estamos vivendo, eles já enfrentaram. É como se a gente recebesse uma espécie de torcida celestial que está, de alguma maneira, apoiando, nos entusiasmando, nos incentivando a viver uma vida que suporte as dificuldades, a viver uma vida que suporte as adversidades. E, de alguma maneira, a gente precisa receber um fortalecimento desse legado desses homens. É como se fosse o seguinte, Pedro, o que o autor aos Hebreus está dizendo isso para nós, e é o que está escrito no versículo 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que ele, sem nós, não fosse aperfeiçoado. É como se fosse o seguinte, Pedrão, para que todo o legado dos heróis da fé possa fazer sentido, só verdadeiramente fará sentido se os sucessores fazerem valer isso. Olha a nossa responsabilidade. É como se fosse uma espécie de corrida de bastão. Por exemplo, Pedro, eu ficaria extremamente infeliz e insatisfeito se depois, ao encerrar a minha carreira no meu ministério, quando Jesus me levar, deixar 50 anos de um ministério frutuoso, deixar um ministério
verdadeiramente impactante, algo que marque a minha geração. Mas eu ficaria extremamente infeliz se soubesse que aqueles que vêm da minha própria raiz não dessem continuidade, entende? É exatamente essa denúncia que o autor aos Hebreus tenta dizer. O autor aos Hebreus está dizendo, gente, saiba que os ancestrais da fé de vocês deixaram um legado extremamente incrível, a tal ponto que inspira livros, inspira pregações, inspira canções, e ele tem que inspirar vocês. E aí, Pedro, quando a gente vê que a nossa fé está baseada numa fé materialista, que está baseada numa fé que só pensa em vencer, que só pensa em triunfar, que só pensa em progredir, essa não é a fé dos heróis da fé. Esse não é o legado que os heróis da fé deixaram. E outra, como eu li para você no versículo 40, eles sem nós não podem ser aperfeiçoados. Caraca, que coisa fera é essa? Eles sem nós não podem ser aperfeiçoados. Como assim eles sem nós não podem ser aperfeiçoados? É exatamente isso que a gente está lendo. Se a gente fracassar na fé, é como se eles fizessem, como se eles falassem o seguinte: puxa vida, a gente trabalhou tanto, a gente fez tanta coisa, a gente ralou tanto, Deus usou os autores sagrados para poder documentar essas histórias fenomenais e eles não conseguiram levar adiante. É como se fosse o seguinte: não valeu a pena, não valeu a pena. Por quê? Porque aqueles que vieram depois não conseguiram dar continuidade. Então veja, meu amigo, a gente precisa ter fé por várias razões. Primeiro, porque a gente recebeu o bastão dos heróis da fé e, acima de todos esses bastões, nós recebemos do próprio Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É como se ele fosse, ô Pedro, o corolário, sabe? Sim. Ele colocou no final dizendo, olha, soma-se todas as fés, no plural, de todos os ancestrais e soma a minha. Para quê? Para que vocês possam vencer o pecado, para que vocês possam vencer as adversidades, para que vocês possam vencer as provações, para que vocês possam vencer as perseguições, independente da instância que essa perseguição nos oferece, nos atinge de alguma maneira. Então esse é o modelo de fé que a gente precisa imitar. Esse é o modelo de fé que nós precisamos seguir. Os heróis da fé estão conosco. Eu não quero de alguma maneira suscitar o kardecismo, meu Deus do céu, porque tem gente que às vezes pode pensar, pô, então quer dizer que Davi está comigo, quer dizer que Abraão está comigo, quer dizer que Jacó está comigo, quer dizer que Gideão está comigo. Não, eles não estão conosco. Quem está conosco é o Senhor Jesus, mas o legado de fé desses homens deve nos incentivar. O legado de fé desses homens está conosco. O legado está conosco. Então, quando eu vejo o modelo de fé que a Bíblia Sagrada nos apresenta, eu vejo que verdadeiramente essa é a minha responsabilidade. Aí, Pedro, eu consigo descobrir que eu não estou aquém da história, que eu não estou aleatoriamente no cristianismo. Não, é como se fosse o seguinte: sobre mim, sobre você, está a fé de Abraão, está a fé de Davi, está a fé de Samuel, está a fé de Gideão. São essas a nuvem de testemunha que está nos cercando para nos fortalecer. Eu costumo sempre dizer isso nas minhas pregações ou nos meus ensinos. É como se houvesse, Pedro, uma torcida celestial acreditando que você vai dar certo, sabe, mano? Que quando a gente toma aquela atitude certa, eles falam assim, cara, é isso mesmo, cara, valeu a pena, eles estão conseguindo seguir adiante. Então essa torcida celestial, essa nuvem de testemunha é real, mano, é real. E eles acreditam, Pedro, em nós. Eles acreditam que a gente pode verdadeiramente expressar na vida real, nesses desafios, o que é verdadeiramente ter fé em Jesus, mano. Incrível. Incrível. Então, incrível. Legal, né? Ou seja, é verdade, cara, isso, Pedro, isso me emociona, mano, sério mesmo, isso me emociona. Por quê? Porque eles nos permitem, pelo menos o autor aos Hebreus nos permite ser participante desse elenco de fé, cara. Mano, isso me desafia, isso me emociona, saber que de alguma maneira eu posso fazer parte desse elenco. E é isso que Deus quer pra gente, cara. Deus quer pra gente que a gente faça e entre nesse elenco. Jesus morreu por nós, ele é a nossa maior motivação, ele é a nossa maior inspiração. Então ele está dizendo, Douglas, eu quero que você não somente receba o fortalecimento dessa nuvem, como você também possa de alguma maneira fazer parte desse elenco. E eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados. Cara, esse é um dos textos mais lindos que eu diria. Eles, sem nós, de maneira alguma, podem ser aperfeiçoados. Então eles precisam que essa geração dê continuidade a isso. Bom, isso não é um fato. Isso não é um fato, muito pelo contrário, significa dizer que além da gente não tributar a honra aos heróis da fé, eu diria que a gente está dando outro sentido para a fé desses heróis, Pedro. Isso me preocupa.
Isso me preocupa. Por quê? Porque a gente está, de alguma maneira, violando a natureza da fé desses homens, a fé desses homens. E aí, por que o autor aos Hebreus ele vai conectar exatamente no capítulo 10, obviamente no capítulo 11, logo depois do capítulo 10. Porque o capítulo 10, ele apresenta as perseguições. Então, está afetando perseguição, está enfrentando a perseguição moral e tal, aquela coisa toda. Então, ele coloca logo depois, para quê? Para que eles possam voltar no capítulo 10, e é o que a gente vai fazer agora, e ler para que serviria o capítulo de número 11 ali. Olha só. O capítulo de número 10, Pedro, e o versículo de número 36. Você consegue ler para mim, por favor? Sigo 36, né? Isso. Em verdade vos afirmo que se necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Olha só, legal, olha só, eu vou ler na minha versão, porque necessitais de perseverança. Para quê? Depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais então alcançar a promessa. Para que então que a gente precisa dessa fé? Ah, Pedro, tá descarado, para poder fazer a vontade de Deus. Eu preciso dessa fé para poder fazer a vontade de Deus. E isso vai me custar uma perseguição, isso vai me custar um sofrimento, isso vai me custar pagar o preço. Não é uma palavra que eu não gosto muito, mas é ela que me veio aqui à cabeça. Então, o que está faltando para nós? Olha onde nós vamos chegar, Pedro. Olha onde nós vamos chegar. O que eu vou falar aqui agora é internet me quebrado. Me quebrando. Me quebrando, me quebrando. A Rose é gente boa demais, Rose é fera. Então olha só, Pedro, o que a gente vai fazer aqui agora é jogar um piano no lombo do cristão. Inclusive o meu. É exatamente isso, é jogar um piano. É jogar um piano. Quando ele diz assim, ó, vocês precisam do legado desses homens para que vocês possam levar essa fé adiante, é falar o seguinte, meu irmão, sobre mim está uma responsabilidade, não somente de conduzir a minha vida de fé, como honrar a fé que eu recebi desses gigantes. Isso dá um peso na nossa fé. Por quê? Porque eu me torno responsável. Isso aqui não tem tanta relação com o crucificado, mas quando você lê o capítulo 6, não precisa ler, Jesus diz que aqueles que não perseveram na fé são praticamente responsáveis por crucificar Jesus sozinho. Jesus sozinho. Por quê? Porque não deu continuidade. Então é como se eu fosse plenamente responsável por crucificar Jesus novamente. Então por que a gente precisa desse peso? Porque esse peso da responsabilidade vai nos dar mais força para seguir adiante. Já viu, Pedro? Quando a gente fala assim, ó, sabe por que eu estou levando a vida de qualquer maneira? Porque se sofrer, vai sofrer só eu. Se der mal, eu unicamente que vou me dar mal. Não. A vida cristã está dizendo o seguinte, cara, sobre você, ao piano da tradição desses homens. Então isso, quando eu sinto, Pedro, quando eu sinto que sobre mim há a responsabilidade de passar para frente o legado desses homens e me tornar uma dessas testemunhas, poderíamos dizer, eu começo a refletir um pouco mais sobre o sentido da minha fé, eu começo a entender que eu não nasci agora. Eu vou dizer uma coisa, Pedrão, se prepara você que está aí acompanhando a gente, comenta aí o que eu vou dizer agora. Sabe o que eu acho muito lindo nos textos de Paulo? Eu estou me emocionando aqui, cara. Sabe o que eu acho lindo nos textos de Paulo? É que Paulo diz assim, lá em 2 Timóteo, capítulo de número 1, do versículo 3 em diante, eu sigo a Deus desde os meus antepassados. Tu tá de brincadeira. Ele diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala assim para Timóteo, Timóteo, traz a fé que habita em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, tua avó e tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Quando Paulo diz que serve a Deus desde os antepassados, o que Paulo está dizendo? Paulo diz, poxa, sobre mim há um peso. Sobre mim há um peso, pô. Porque eu sirvo, olha o que ele está dizendo, eu sirvo desde os antepassados. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo o seguinte, pessoal, eu sou herança dos meus antepassados. Não, o que ele está dizendo é o seguinte, para eu estar aqui, é reflexo do trabalho dos meus antepassados. Então, eu não sirvo agora, eu já sirvo desde o meu ancestral. Isso trouxe para Paulo um peso, mas o ancestral dele não era nem crente em Jesus Cristo, só serviam unicamente a Deus, ao Pai.
que todos eles são ancestrais do judaísmo, mas Paulo vai entendendo, eles são tão zelosos, eles são tão ortodoxos, eles conseguiram transmitir essa fé tão polida, tão cristalizada, que eu reproduzo apenas uma fé que recebi. Então, nesse caso, Pedro, o que a gente pode ler aqui, de acordo com Hebreus, capítulo de número 11, não é um desenvolvimento de uma fé, é uma transmissão da fé, e essa fé foi transmitida para você, essa fé foi transmitida para mim, e naturalmente, quando eu recebo essa fé cujo o peso me responsabiliza, eu consigo falar para um jovem, eu consigo falar para um adolescente, eu consigo falar para obreiros e tantas outras pessoas que sobre nós há o peso desses gigantes. Para quem que pensa assim, tem muita gente que fala assim, ah, cara, o que isso tem a ver comigo, cara? A gente só pensa nisso quando temos sucessores, sabe? Quando a gente tem sucessor, é que a gente pensa nisso. E agora eu posso falar para você, tenho meu filhote de 3 anos, minha esposa esperando uma menina agora. É exatamente nesse momento que eu penso, rapaz, o peso é muito grande, porque você, Pedrão, daqui a pouco vai casar, daqui a pouco vai ter tua família, teus filhos, e você vai ver, meu amigo, o quanto é importante você transmitir. Então, nesse sentido, o que Paulo está querendo dizer para nós é o seguinte, a minha fé que eu tenho é uma fé que vem do meu bisavô, que veio para o meu avô, que veio para o meu pai, que passou para mim, e eu naturalmente vou passar para outras pessoas. Eu preciso desse peso histórico. Eu preciso desse peso histórico. Quando eu entendo que sobre mim há esse peso histórico, aí, Pedro, eu consigo levar minha vida mais a sério. Sabe, meu irmão, eu posso dizer para você, Pedro, que uma das melhores coisas que me aconteceu foi o meu contato com a teologia, porque a teologia me fez olhar para trás. Quando a teologia me fez olhar para trás, e eu descobri, então, a enormidade, posso dizer assim, a enormidade dos desafios que eu tenho hoje sobre mim, não só com relação ao Senhor Jesus, mas também com toda a tradição eclesiástica, com toda a tradição teológica, eu falo, poxa, realmente eu tenho uma grande tarefa, eu tenho uma grande missão para poder cumprir. E não é só o peso que há sobre nós, o peso da responsabilidade, eu diria, sabe o que há também para nós, agora para frente? O norte, o direcionamento, o foco, a diretriz. Pedro, quando a gente olha para trás e descobre a responsabilidade que é sobre nós, a gente consegue ter uma direção, um objetivo. Pedro, você sabe disso. Quantas pessoas, meu irmão, do nosso lado, que caminhou com a gente na Fonte da Vida, em outras igrejas, não conseguiram colocar essa diretriz, não conseguiram o seu foco. Então, por quê? Eles não conseguiram perceber o peso que é o herói da fé, ele não conseguiu. Então, eles começaram a vacilar, as mãos cansaram, os joelhos paralisaram, os pés pararam de caminhar e, naturalmente, a pessoa desabou. Naturalmente a pessoa se prostrou. Então voltar hoje, nessa noite, contigo aqui, voltar ao texto de Hebreus 11, é sem sombra de dúvida um resgate à responsabilidade da minha fé e ao mesmo tempo a projeção para um futuro triunfante da nossa fé. Eu tenho certeza que se a gente fizer esse movimento de olhar para trás e esse movimento de caminhar para frente, eu tenho certeza, Pedro, que a gente vai ter uma juventude muito mais focada, a gente vai ter uma geração muito mais fortalecida e, acima de tudo, uma geração que tem objetivo. Quer falar alguma coisa, mano? Nada. Tu vai falando assim, os versículos vão explodindo na cabeça. É surreal essa responsabilidade que a gente tem, né? Exato, cara. E essa responsabilidade é como se houvesse, volto a dizer, né, cara, sobre esse apoio dos homens da fé. Os homens dizendo, gente, sem vocês a gente não pode ser plenamente aperfeiçoado. Eu sempre que penso esse versículo, Pedro, me dá uma dor no meu coração, no meu peito, que eu falo assim, meu Deus do céu, será que esses homens estão conversando lá em cima? Eu não sei, Pedro, não sei realmente dizer. Será que esses caras estão lá em cima? Tipo assim, os patriarcas conversando e falando assim, cara, como é que é a fé daquele povo de Deus lá do Brasil, do Rio de Janeiro, lá de Inhaúma? Eu não sei, cara, se Deus deu esse poder para esses homens. Mas quando o autor dos Hebreus crê que existe essa torcida e que essa torcida nos deve nos impulsionar, em outras palavras, significa dizer que essa nuvem de testemunhos nos energiza, sabe, mano? Nos energiza. Eu penso num estádio de futebol, cara. Num estádio de futebol que o time tá perdendo e a torcida de repente começa a se levantar e fala, vamos lá. Meu irmão, perdão. Aquilo ali, meu irmão, dá um gás naqueles homens. Os homens se sentem motivados. Por quê? Porque a gente que acredita neles. Ah, meu Deus do céu, chegamos a um ponto interessante.
Ah, eu não consigo que ninguém acredite em mim. Ah, eu não consigo que ninguém acredite em mim, porque ninguém tá nem aí pra mim, que ninguém gosta do meu ministério, porque ninguém gosta quando eu canto, ninguém gosta quando eu prego. Caramba, meu Deus do céu. O autor aos Hebreus está dizendo que há uma arquibancada celestial que acredita, uma arquibancada celestial que torce, uma arquibancada celestial que de alguma maneira tenta nos impulsionar a isso. Então, quando eu vejo isso, ô Pedro, eu digo, eu tenho uma grande responsabilidade na fé, eu tenho uma grande responsabilidade no reino de Deus. Por quê? Porque sobre mim há o testemunho da fé de Abraão, o testemunho da fé de José, o testemunho da fé de Gideão, o testemunho da fé de Davi, e esses homens acreditam na gente. Eu sou uma pessoa, Pedro, que eu posso falar isso aqui para você e para todos que estão nos acompanhando, eu tenho muita dificuldade de acreditar em mim, sabia, cara? Eu tenho uma grande dificuldade. E, cara, eu preciso sempre da minha esposa para poder acreditar em mim. Minha esposa sempre acredita mais em mim do que eu mesmo, eu diria. E quando eu vejo, cara, que esse texto me coloca diante de uma perseverança que eu posso render mais, como ele diz, espera só mais um pouquinho, que o que há de vir virá e não tardará. Quando ele diz assim, cara, espera só mais um pouquinho, é como aquele que vai caminhando, sabendo que falta bem pouco. Sabendo que falta bem pouco, Pedro. A pessoa, às vezes, fica pelo caminho, a pessoa, às vezes, enfim, se desanima, e aí acaba ficando. E aí eu acredito, imagino, não está na Bíblia, eu acredito que as pessoas falam assim, não acredito, ele não deu certo, ele não foi, e tal, aquela coisa toda. Por isso que também o texto dos Hebreus tenta, de alguma maneira, considerar aqueles que ainda estavam na congregação. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E esse é o nosso papel nesse momento, Pedro. O nosso papel nesse momento é estimular aqueles que, de alguma maneira, estão fracos na fé. De alguma maneira, esse é o nosso papel, Pedro. O nosso papel nesse período de perseguição moral, nesse período de recessão econômica, nesse período de templos fechados, nesse período que está tudo paralisado, é exatamente o momento que a gente deve expressar a nossa realidade de fé e dizer para as pessoas, pessoal, há muita gente que acredita em nós, o nosso ministério está relacionado a muita gente, eu preciso então servir a Deus desde os meus antepassados, e diante disso, meu amigo, eu tenho certeza, as jovens aqui que estão nos acompanhando, galera da Fonte da Vida que está nos acompanhando, um povo de Deus que de maneira está aqui nos acompanhando, eu preciso disso. Eu só vou conseguir, Pedro, eu só vou conseguir chegar ao lugar que Deus tem para mim se eu buscar força, se eu buscar energia, motivação nesse elenco. E o maior do elenco todo, quem é? Camisa 10 da seleção. É o camisa 10, cara. O camisa 10, ele vai ficar por último. Agora, olha aqui que o texto diz, que é o próprio Senhor Jesus. Versículo de número 2, do capítulo 12. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha o que ele diz. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Então, ou seja, ele manda a gente olhar para o próprio Senhor Jesus e encontrar força no Senhor Jesus para que a gente não desfaleça. Eu não vou perder a oportunidade de dizer isso. Preciso fazer uma conexão com o livro do Apocalipse. Eu venho falando muito sobre o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse apresenta uma chateação de Jesus, Pedro. Jesus está extremamente chateado, e chateado com a igreja no livro do Apocalipse. Era uma igreja que estava desesperadamente agonizando, podemos dizer assim, da volta de Jesus, ou pela volta de Jesus. Eles estavam realmente preocupados. Até quando a gente vai ter que esperar o Senhor Jesus? Quando ele vai aparecer? Quando ele vai fazer? Uma série de questionamentos. Uma série de questionamentos. E aí, Pedro, Jesus então aparece para João, na cela chamada Patmos. E manda então João escrever a carta às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia. Manda escrever. E ao finalzinho de cada carta, você conhece o texto, muito bom de Bíblia, finalzinho ele diz assim, lembra-te onde você caiu e se arrepende. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O recadinho de Jesus é para aqueles que queriam a volta de Jesus. Lembra onde você caiu e se arrepende. Por que Jesus demonstra uma ironia falando numas cartas para aqueles que liriam a carta
Era um recado sobre a volta de Jesus. Todos eles estão preocupando. Quando Jesus vai aparecer? Jesus aparece para dizer assim, ó, eu vim aqui só para falar para João, antes de aparecer definitivamente, dizer assim, lembra-te onde você caiu e se arrepende, porque se você não se arrepender, eu vou vir e vou tirar o seu castiçal, vou tirar o seu galardão, a sua salvação, você deixa de me representar como igreja. Seria basicamente isso. Mas tem coisa mais profunda nisso. É que quando Jesus se apresenta para João, ele diz assim para João, eu sou a fiel testemunha, sou o primogênito dos mortos e sou o soberano dos reis da terra. Quando Jesus se apresenta como a fiel testemunha e o primogênito... Exatamente, isso vai se entrelaçar, isso vai se conectar com as vítimas que estavam sendo mortas, com as vítimas que estavam morrendo lá no livro do Apocalipse, que estavam questionando, até quando a gente vai ter que esperar? A gente está morrendo aqui pelo Senhor, a gente está morrendo debaixo do altar, as almas que foram mortas debaixo do altar por amor à palavra de Deus, aquela coisa. Então, Jesus, então, sempre se apresenta se identificando com as vítimas. Ah, se vocês estão morrendo por mim, saiba que eu morri primeiro por vocês. Saiba que se vocês estão sofrendo por mim, eu sofri primeiro que vocês. Então, se vocês são testemunhas, eu sou fiel. E se vocês morreram, eu sou o primogênito dos mortos. O que Jesus está querendo nos ensinar com esse princípio? Você sabe disso, já falei isso. O que Jesus quer nos ensinar com esse princípio? Que Jesus nunca vai pedir nada da gente que ele não tenha feito antes, Pedro. Jesus nunca vai pedir nada de nós que ele mesmo não tenha feito antes. Paulo diz um texto que ele é realmente constrangedor. Ele é constrangedor literalmente, porque é o texto de 2 Coríntios 5,14. Paulo diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então é exatamente uma troca de vida, ô Pedro, uma troca de vida. Jesus deu a sua vida por nós, para que nós então dessemos a nossa vida por ele. E essa não é uma troca igualitária, não é uma troca igualitária, é uma troca que expressa o quanto nós amamos a esse Deus, sabe? Então, quando eu vejo esse exercício de fé e que devo, acima de tudo, me espelhar no Senhor Jesus Cristo, eu preciso entender, puxa vida, olha para Jesus que se sacrificou, que morreu, que sofreu, para quê? Para que eu possa encontrar força no sofrimento de Jesus. Cara, isso sinceramente é o cristianismo, Pedro. Eu preciso encontrar no sofrimento de Jesus, eu encontrar o meu sofrimento, eu encontrar na dor de Jesus a minha dor. E assim Jesus também faz o mesmo. Então Jesus sempre vai estar à frente das vítimas, mas ao mesmo tempo ele se conecta às vítimas. Quantas pessoas nesse momento estão sofrendo, estão agoniadas, estão passando por uma série de adversidades? Essas adversidades jamais, ou de maneira alguma, pode se comparar com aquela adversidade que o próprio Senhor Jesus passou, atravessou. Então, Pedro, olha a responsabilidade que a gente tem de conduzir a fé. Uma pessoa que abandona Jesus por causa da perseguição, ao mesmo tempo não reconhece o sofrimento de Jesus por nós. E se uma vez que eu não reconheço esse sofrimento de Jesus por mim, não faz sentido nenhum, mano. Não faz sentido nenhum chorar, não faz sentido nenhum celebrar a memória da Santa Ceia, não faz sentido nenhum.